Com Manuel Nobre Correia, advogado, que regressa à antena da CNN Portugal. Obrigado pela disponibilidade. Olhando para a decisão, era aquilo que era expectável, até pelos 3 arguidos que ainda estavam detidos? Bom, evidentemente que poderia ter havido uma decisão diversa. O juiz de instrução não é obrigado a seguir a promoção do Ministério Público. No entanto, tendo em conta os crimes que se tratam, tendo em conta as expectativas que se criaram e aquilo que veio sendo divulgado pela comunicação social, evidentemente que era uma das possibilidades mais prováveis, seria o juiz de instrução deferir as medidas propostas pelo Ministério Público. Agora, também devo ressalvar uma coisa: nós não conhecemos quais são os perigos, nós conhecemos no teor das decisões, ou seja, quais foram as medidas aplicadas, mas não conhecemos a fundamentação. Para poder dizer se existe alguma probabilidade ou não, teríamos que conhecer quais os respectivos fundamentos, nomeadamente quais são os perigos que se pretende salvaguardar com a aplicação desta medida de coação, que é de facto muito grave, é a mais grave de todas, da prisão preventiva, ou até mesmo a obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica para um dos arguidos, que é igualmente uma medida privativa da liberdade, porque sem isso nós não podemos aquilatar se existem fortes indícios, quer da prática do ilícito, quer da verificação de um dos perigos que se pretende acautelar com a aplicação das medidas de coação. Perante aquilo que se sabe, até a troca de mensagens que foi obtida através não do telemóvel de Fernando Madureira, mas do telefone de outros arguidos, essa ponderação terá sido feita até do ponto de vista do risco para a ordem pública, eventualmente? É um fator determinante? É um fator. Eu vou relembrar um outro caso relacionado com o futebol, no qual eu próprio intervi, foi a invasão de Alcochete, em que a prisão preventiva, um dos grandes fundamentos da prisão preventiva era o alarme social, ou seja, o perigo de perturbação da ordem pública caso o tribunal não tivesse feito a aplicação daquelas medidas de coação. Foi um dos argumentos invocados à época. Com certeza que eu não vou opinar sobre essa medida. Mas é um fundamento admissível. Agora, por si só, o clamor social, digamos, a comoção pública que pode gerar a não aplicação ou a aplicação de uma medida de coação não deve ser um motivo determinante, a não ser que seja qualquer coisa que provoque realmente um sobressalto social muito grande. Não creio que seja o caso. Portanto, na minha opinião, terá que haver a verificação de algum dos outros perigos a salvaguardar, nomeadamente o de fuga, o de continuação da atividade criminosa ou o perigo de perturbação do inquérito na modalidade de distribuição de prova, por exemplo, tentar haver contactos com potenciais testemunhas, etc., que seriam muito mais determinantes para a aplicação da medida de coação aqui. A questão das chamadas relevam apenas para a outra face da moeda, que neste caso é a verificação da existência de indícios fortes da prática do ilícito. Ou seja, as tais chamadas interceptadas, Sim. penso eu, que não serviriam para fazer a demonstração indiciária de que se verificariam daqueles crimes, mas tão somente que haveria um forte indício da prática do ilícito que é imputado ao arguido, neste caso aos arguidos.